A globalização marcou um importante capítulo de mudança no rumo da história mundial. E é bem provável que você já tenha notado o reflexo dela nos dias atuais. Mas você sabe quais foram os efeitos, as causas e o impacto dela na economia? Já separa a caneta e o papel. O episódio de hoje desvenda a história do processo de globalização nas relações comerciais no mundo. Globalização envolve todos os setores da vida humana: setor social, econômico, político e cultural. Então é uma palavra complexa com diversas possibilidades de análise. Mas se pudermos fazer aqui um resumo, globalização é a possibilidade, através de acordos, dos diversos acordos políticos, entre as diversas comunidades sociais e culturais do mundo, onde há, de alguma maneira, uma integração nos aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais entre os diversos povos e suas culturas diferentes. E isso acontece há muito tempo, mas de um tempo para cá, de alguns anos para cá, se intensificou, principalmente em decorrência da amplitude e da digitalização da comunicação, sobretudo a partir do século XX. E com a total digitalização no século XXI, isso aumentou ainda mais, fazendo uma integração desses processos de uma maneira muito mais intensa do que outrora. O processo de globalização causou inúmeras mudanças nos aspectos, nos detalhes sociais, econômicos, políticos e culturais. Ou seja, a partir do momento que as culturas se integram de alguma maneira, ambas são modificadas, ou seja, aquelas que se relacionaram, ambas se modificam. A gente pode pegar o exemplo clássico de quando os europeus adentraram nas chamadas sociedades americanas originais, lá no século XVI, aconteceram diversas mudanças, evidentemente nas sociedades tradicionais americanas, quanto nas sociedades europeias. O contato entre elas trouxe mudanças significativas, a ponto de ambas se transformarem profundamente. Basta você verificar o que aconteceu nos museus a partir dessa mudança do século XVI. Os museus mostram a cultura europeia completamente diferente. O que está acontecendo agora é a mesma coisa, né? Só que com uma velocidade muito maior em decorrência da velocidade das transformações causadas pela digitalização da comunicação, fazendo com que essas mudanças, que lá no passado foram muito mais lentas, agora sejam muito mais impactantes, muito mais rápidas. Mas, sem dúvida, o significado da mudança é total, transformando, às vezes até revolucionando, a palavra mais certa é essa, os modos culturais, sociais, políticos e econômicos de ambas as sociedades que se integram, independentemente se há uma relação de poder maior de uma sobre a outra. Ambas se modificam porque esse choque, esse contato, essa relação faz a transformação ocorrer. A economia, sem dúvida, é um dos setores mais afetados pela globalização. Quando eu digo afetado, não é nem positivo nem negativo, não é esse o caso. É a relação de você perceber modificações, mudanças. Muito bem, quando você começa a ter esse relacionamento, esse contato entre culturas, entre sociedades diferentes, um dos aspectos que se modifica é a economia, porque dentro das sociedades a economia se transforma no relacionamento das trocas. O que eu quero dizer? A partir do momento que você encontra novas pessoas para trocar de alguma maneira, muda-se ali todo o processo econômico. Então, por exemplo, né, países como o Brasil, lá na globalização original, a partir do século XVI, que eram países de culturas fragmentadas no seu espaço geográfico, começaram a produzir, por exemplo, toda uma estrutura de monocultura para a exportação, para que o mercado europeu que desejava e precisava, demandava aqueles produtos, tivessem ali toda uma transformação para que aqui, com localização, cultura, espaço e clima, levasse a essa mudança. Atualmente, as coisas não são tão simples assim. Hoje a modificação está muito ligada a como a mão de obra e as pessoas se relacionam no espaço econômico. Por exemplo, hoje você tem uma fábrica, né,
que está localizada num país como os Estados Unidos, que tem uma mão de obra a um determinado preço, verifica, por causa dos relacionamentos de globalização, que na China, você montando uma fábrica naquele espaço, você tem um custo operacional muito menor. E esse custo operacional faz com que essa fábrica saia do território norte-americano e vá fazer a sua fabricação e distribuir para o mundo todo em território chinês, modificando tanto a economia chinesa quanto a economia norte-americana e, por conseguinte, a sociedade de ambos os países por causa do relacionamento. Então, entre os mais diversos aspectos, a economia ela se transforma por quê? Porque, como eu disse, a relação entre elas, os interesses de ambos são modificados. Na sociedade americana há o desejo de reduzir dos empresários o custo de produção para tornar o produto mais aceitável no mercado consumidor, e na China há também o interesse de receber isso para que haja vantagens para a sociedade chinesa, mesmo que as consequências disso sejam muito amplas, e são. A gente pode falar do certo e do errado, mas que há consequências no espaço social e cultural, mas que muda a economia, ou seja, a economia transforma o processo para que a sociedade mude. Por quê? Dependendo da visão ideológica que você tem do processo social, a economia faz com que se transforme os processos culturais e sociais. E o que está acontecendo dentro dessa lógica é que a economia, ao transformar a cultura, transforma a sociedade e, evidentemente, tem um impacto muito significativo. Os blocos econômicos acabam sendo uma consequência do processo de globalização. Até porque há duas questões que precisam ser vistas. Primeiro, a proximidade geográfica pela facilidade de logística de transformação dos produtos e de mão de obra acaba, como eu disse, formando determinados agrupamentos de países que se juntam para ter maiores lucratividades nesse processo. Isso acontece, por exemplo, no NAFTA, na América do Norte, entre Canadá, Estados Unidos e México. Acontece aqui na América do Sul, do Mercosul, basicamente Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, com, em alguns momentos, a colocação da Venezuela, dependendo da situação política que o país passa. De qualquer maneira, esses blocos, pela integração regional, pelas semelhanças e características dos países, formam esses blocos para atuar, junto com outros blocos, o relacionamento e o contato de seus produtos para venda e troca em sociedades diferentes. Isso, evidentemente, tem um significado grande porque faz com que há uma regionalização das sociedades, para que haja um fortalecimento dessas trocas econômicas. O significado disso é muito próximo do que aconteceria se não houvesse isso em relação à aproximação. O que eu quero dizer com isso? Se os países fossem muito diferentes, cada um com seus interesses, dificilmente haveria essa integração. Mas as regiões, a Europa, a América do Norte, a América do Sul, parte da Ásia, têm características, além de geográficas, culturais e de processos muito parecidos, fazendo com que a lucratividade para esses países que se integram sejam maiores, dando a essas sociedades maior poder de negociação e, evidentemente, maior lucratividade para a venda de seus produtos. E isso significa o interesse da globalização colocado nesse agrupamento. Mas, por outro lado, dentro desses blocos há também algumas dificuldades. Só você ver o que acontece na União Europeia, né? A saída da Inglaterra, um país de uma sociedade de uma economia importantíssima, a sociedade viu-se afetada e votou por uma saída desse processo de bloco. Ou seja, internamente há também dificuldades que podem conduzir à derrocada, pelo menos momentânea, desses blocos, o que é uma consequência também diante do que ocorre. Ou seja, são países que se unem por um interesse próprio, mas têm diferenças culturais e econômicas que fazem com que a sociedade pressione seus governos a saírem, como foi o caso da Inglaterra há 2 anos atrás. As empresas transnacionais, o próprio nome já diz, atuam nos mais diversos países, formando blocos e estruturas econômicas ao longo de toda a cadeia produtiva nos diversos territórios mundiais. Essas transnacionais já têm há muito tempo e elas atuam como imensas empresas que têm muito capital e que podem formar blocos econômicos nas sociedades, como eu disse. Qual é o papel disso? O papel disso é
fortalecer determinadas economias, determinadas transações. Isso acontece muito fortemente com empresas de petróleo, por exemplo, né? Que atuam nos mais diversos setores produtivos e nesses países acabam formando uma intensidade produtiva para controlar, de uma certa maneira, o preço daquele produto. Essas grandes empresas, por serem muito grandes, elas têm um papel decisivo no processo econômico, porque elas acabam afetando decisivamente as decisões, principalmente de preço e de logística desse produto. Ou seja, fazendo com que aquele produto que está sendo colocado nessa situação tenha uma intensidade muito favorável àqueles interesses, porque são grandes investidores que estão por trás. E isso acontece, como eu disse lá nas outras perguntas, num movimento anterior à globalização atual. As empresas transnacionais foram se formando ao longo dos séculos, sobretudo a partir das grandes descobertas do século XVI, e foram se intensificando nas grandes economias, naquelas mais ricas, sobretudo nos Estados Unidos, na Europa, e agora grandes empresas asiáticas que também formam essas empresas transnacionais que atuam nos mais diversos setores. Dessa forma, elas têm um papel muito importante porque a gente visualiza e verifica a globalização muito em cima delas, porque a gente consegue ver as transações a partir do relacionamento da economia dessas empresas, que são imensas e com múltiplos capitais aplicados, e tendo dentro das sociedades uma participação muito significativa, inclusive até influenciando as políticas locais, devido ao patrocínio que elas fazem dentro da sociedade e aos interesses que ela trabalha internamente. E claro, o interessante de ver isso tudo é como ela consegue integrar as mais diversas sociedades através de negociações muito próximas, através de uma empresa que tem múltiplos braços atuando no mundo globalizado. E aí, gostou do conteúdo? Então já deixa o like no vídeo e comenta aqui embaixo o que você não sabia sobre o processo de globalização e aprendeu com a gente. Para essas e outras histórias, não deixa de seguir a TV Uva nas redes sociais. Até o próximo Desvendando!